Sabe quando a gente tenta aprender um novo idioma e parece que tem um monte de peça solta? Pois é, às vezes é um mistério, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo na metodologia da Academia BSB para entender não só o que eles fazem, mas o mais importante, por que eles fazem. Isso aqui é para quem quer de uma vez por todas sacar como o aprendizado acontece de verdade. E a grande pergunta é essa aqui: como é que uma conversa, uma coisa que parece tão solta, tão espontânea dentro da sala de aula, de repente vira um plano de estudos super detalhado e feito sob medida para cada um? Olha, pode até parecer mágica, mas é puro método. E a gente vai ver exatamente como isso funciona. Vamos começar falando do desafio. Todo mundo que já ralou para aprender um idioma conhece bem essa sensação de ter aulas que parecem não se conectar umas com as outras, ou de fazer uma lição de casa sem entender muito bem o porquê daquilo. Esse é um baita obstáculo, e é o primeiro que precisa ser superado. E é aí que entra a solução da Academia BSB. Tudo começa com um sistema de colaboração que é bem diferente, uma parceria real entre os professores e os coordenadores pedagógicos. Ou seja, não é só o professor ali na sala de aula, é uma equipe inteira pensando em cada aluno. Essa filosofia, na prática, junta o melhor de dois mundos. De um lado, a experiência do professor, que está ali no dia a dia vendo o que acontece. Do outro, os estudos acadêmicos da coordenação. E por que isso dá tão certo? Porque o professor traz a realidade da aula e a coordenação entra com a teoria, com a pedagogia, para criar a melhor estratégia. O resultado é um aprendizado super dinâmico, com uma atenção individualizada que ajuda a destravar o potencial de cada um. Agora, vamos falar do coração de tudo isso. Uma ferramenta que eles chamam de Class Notes. Mas olha, não se engane, viu? Não são simples anotações de aula, não. Elas são, na verdade, um verdadeiro mapa de aprendizado, todo pensado, todo estruturado. E para garantir que o negócio é sério e tem fundamento, todo o método é baseado num padrão internacional, o tal do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. O que isso quer dizer na prática? Que o plano de aula não é tirado da cartola, não. Ele segue um padrão de qualidade que é reconhecido no mundo todo. Isso traz muito rigor acadêmico para o processo. Então, como é que essa jornada funciona? Basicamente em 4 passos. Primeiro, tudo começa com uma conversa, bem natural, bem orgânica. A partir daí, o professor fica de olho e vai anotando as dificuldades de cada um, bem na hora que elas aparecem. Depois que a aula acaba, esse material bruto é analisado, lapidado e aí sim organizado naquelas class notes. É a transformação do espontâneo em algo totalmente estruturado. Bom, essas anotações são divididas em partes. A primeira, claro, vocabulário. Cada palavra importante que rolou na conversa é registrada. E por quê? Simples, para criar um banco de palavras personalizado que ajuda a pessoa não só a expandir o vocabulário, mas a lembrar daquela palavra dentro do contexto em que ela foi usada. Isso faz toda a diferença. Depois vem a pronúncia. E aqui o legal é que os erros não são só corrigidos e pronto. Eles são documentados, explicados e ainda vêm com áudios de nativos como referência. É um feedback super direcionado para deixar a comunicação cada vez mais clara, que é o que importa no final das contas. Essa parte aqui é fundamental, porque vai muito além de só traduzir palavra por palavra. O foco aqui é em como se comunicar de um jeito autêntico, sabe? Entendendo as pequenas diferenças culturais, as expressões que as pessoas realmente usam. Afinal de contas, falar um idioma é também mergulhar numa outra cultura. E a gramática, claro, que é a espinha dorsal de tudo. Nas Class Notes tem um detalhamento completo das regras que aparecem na conversa. Isso transforma a gramática, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, numa ferramenta super prática para se comunicar melhor. E para fechar esse ciclo, a ferramenta ainda junta atividades de leitura, escrita e audição. A razão disso é bem simples: garantir uma abordagem completa, 360 graus. Porque na vida real, para se comunicar bem, a gente precisa usar todas essas habilidades juntas. Mas, atenção! Essa ferramenta toda, por mais poderosa que seja, só funciona de verdade com um ingrediente que é essencial: o aluno sendo o protagonista da história. As Class Notes não são um material para ser lido passivamente. Elas são um convite para que cada estudante assuma as rédeas do seu próprio aprendizado. Vamos pegar o vocabulário como exemplo. A responsabilidade é bem clara. O aluno tem que revisar o que foi visto, correr atrás do significado do que não sabe num bom dicionário e trazer as dúvidas para a aula seguinte. Por quê? Porque é esse movimento ativo de revisar, pesquisar e perguntar que transforma uma simples informação em conhecimento de verdade. O processo de escrita é outro exemplo perfeito dessa parceria. O professor não dá o texto pronto.
Ele aponta o caminho, dá o feedback e o aluno reescreve. É esse vai e vem, essa construção a 4 mãos que vai solidificando a habilidade, versão após versão. Com a audição, a lógica é a mesma. A prática é guiada, mas a ação é do aluno. Assistir com legenda depois sem, anotar o que não entendeu e se preparar para discutir depois. Isso muda tudo. Transforma uma atividade que seria passiva num exercício de compreensão muito mais profundo. E tudo isso, cada passo, cada ferramenta, cada tarefa, nos leva ao grande objetivo final. O propósito de toda essa estrutura vai muito, mas muito além de só decorar umas regras de um idioma. O ponto central é que a abordagem é holística, ela olha o todo. O que se desenvolve aqui não é só a fluência numa língua, é também pensamento crítico, é a percepção de outras culturas e, talvez o mais valioso de tudo, a capacidade de aprender a aprender. São ferramentas para a vida toda. E essa frase da própria academia resume tudo de forma brilhante. Não se trata apenas de idioma, trata-se de comunicação. É sobre a capacidade de conectar ideias, pessoas, culturas. É sobre isso. Para fechar, fica aqui uma reflexão. E se aprender um idioma for, na verdade, menos sobre decorar regras e mais sobre construir um mapa? Um mapa pessoal para a gente poder navegar e se conectar com o mundo de um jeito muito mais rico, muito mais profundo. Pensa nisso.